O Instituto Ação Integrada tem sido atacado pela Chapa 1, que concorre às eleições do SINAIT. Para esclarecer eventuais dúvidas acerca do trabalho desenvolvido, vamos conversar com os auditores fiscais do trabalho, Vera Lúcia Amorim Jatobá, presidente do INAI, Valdinei Antônio de Arruda, secretário executivo do Instituto, e com o juiz do trabalho, apoiador da iniciativa, Dr. Jonatas Andrade. Pessoas que, ao lado de tantas outras, se empenharam na construção desse importante projeto, com o objetivo de fortalecer e ampliar ações de combate ao trabalho escravo, e que agora correm o risco de terem suas reputações manchadas por uma campanha caluniosa. Para começar, Dr. Jonatas Andrade, o senhor pode nos explicar qual é a missão do Instituto Ação Integrada? E em que se difere de outras ações desenvolvidas pelo Estado, por exemplo? A intenção do Instituto é promover o resgate pleno da cidadania, né, do trabalhador. Esse é um desafio hercúleo, um desafio muito difícil de ser alcançado, pois, apesar do mérito dos mais de 50 mil resgates de trabalhadores da política pública nos últimos 25 anos, não raro o escravizado volta a ser escravizado, né? Mesmo após a libertação, ele é submetido novamente a essa prática por uma absoluta preparação, uma absoluta condição inerente para o exercício da cidadania. São trabalhadores que não têm sequer alfabetização, não têm qualificação, não têm instrumentos para uma autonomização e exercício de sua cidadania. E o Ação Integrada carrega esse mérito, porque ele busca não só resgatar, né, da escravidão, mas um resgate da cidadania, não só da liberdade, mas da dignidade do trabalhador. Operacionalmente, qual é o objetivo do INAI? A ideia central do INAI é fazer aquilo que as instituições, mesmo naquele colegiado, ela não tinha condições para oferecer, que seria tanto montar o apoio técnico àquelas entidades nos estados que já tinham um trabalho com esses resgatados, com os vulneráveis passíveis de serem escravizados. Então, esse pessoal, esses grupos é que precisam de apoio. E, para isso, a gente precisava se equipar. Então, a UNAI veio com aquele instrumento, ou aquela nova entidade, que poderia, inclusive, fazer esse trabalho de apoio técnico, de projetos, ensinar a fazer projetos, de fazer planejamento para suas próprias ações e também captar recursos. O cuidado é tanto na captação de recursos que até hoje a gente só teve recursos de uma entidade como a que a gente se referiu do judiciário, porque não é qualquer recurso que vai nos seduzir para fazer o trabalho que o INAI tem que fazer. Não queremos dinheiro de cliente do nosso setor de multas e recursos. De onde veio a ideia de fundar o INAI? Através de uma longa e árdua reflexão de diversas instituições, se propôs a criação de um instituto, da qual participamos e discutimos, não só com a sociedade, mas também com o Ministério Público, né? E a criação desse instituto se baseava numa experiência, digamos, exitosa no combate ao trabalho infantil, que já tinha um instituto semelhante. Valdinei, sabemos que o movimento Ação Integrada, que precede o INAI, nasceu da vontade de replicar boas práticas na erradicação do trabalho escravo em todo o país. Essa missão dependeria, no entanto, de uma grande articulação entre entidades com capacidade de impulsionar essa ideia. Quais foram as instituições que deram esse pontapé inicial? E a instituição apta e disposta para isso inicialmente foi justamente duas boas instituições que aceitaram esse desafio, que foi o nosso Sindicato Nacional, inicialmente, Sindicato Nacional dos Atores Fiscais do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, né? E a partir desse momento se expande o movimento Ação Integrada discutindo maneiras de levar esse processo, esse projeto a nível nacional. Veja bem que em 2012 passou-se então a construir várias
articulações com outras instituições que pudessem enviar aquele exposto de convencimento, né? Então, veio o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, depois veio o Ministério Público Federal, veio o DPU, veio o Tribunal Superior do Trabalho, e aí, dentre várias outras instituições que, aos poucos, foram se unindo a esse processo, acreditando nessa maneira de agir, nessa forma de investir nesse público, né, egresso do trabalho escravo. Como a adoção desse modelo de instituto viabilizou as ações do Movimento Ação Integrada? E por que a fundação do INAI se fez necessária? Um modelo que se vem se adequar a uma realidade diferente de qualquer instituto, porque, veja bem, ele é desenvolvido, não criado e não nasce sozinho. O Instituto, anteriormente ao Instituto, nasce da necessidade de um movimento ação integrada. Tanto que quem financia os estudos para estabelecer como seria o modelo jurídico, toda essa construção foi a Organização Internacional do Trabalho, né? Através de um recurso que eles tinham. E depois de fundado o Instituto, se sabe muito bem que ele é o braço operacional do Movimento Ação Integrada. Então, ou seja, ele obedece às decisões e ele deveria apresentar seus projetos, suas ações, como operacionalizá-la dentro do Movimento Ação Integrada, para fortalecer e ampliar os programas de ação integrada nos outros estados, ou naqueles estados que gostariam de implementar. Isso, assim, foi feito. A primeira grande experiência, veja que uma grande experiência exitosa do Instituto Ação Integrada proporcionou a melhoria dos projetos de ação integrada, ou seja, das ações que fazem efetivamente os modelos e agem diretamente nos egressos de trabalho escravo nos estados, permitindo com que eles aumentassem sua capacidade operacional, né, através de cursos de capacitação, através de investimentos que chegaram. E foi uma experiência justamente porque o Estado brasileiro ainda não investe como deveria, se a política pública tivesse uma específica, se tivéssemos recursos públicos, se tivéssemos recursos vindos do governo federal ou estaduais, que permitisse olhar o egresso de forma diferenciada, com a especialidade que merece, talvez a gente não precisaria nem do Movimento Ação Integrada e nem do INAI. Mas a gente não tem esse movimento no Brasil. Vera, a Chapa 1, que concorre às eleições do SINAIT nesse ano, acusa a gestão atual de ter destinado recursos financeiros e patrimoniais do sindicato para o INAI. Eles chegaram a afirmar que o Instituto ocupa uma sala na sede do SINAIT. Isso é verdade? De onde vêm os recursos do INAI? Tivemos inicialmente recursos da OIT, porque a OIT sempre tem uma prestação técnica importante quando o tema é o apoio ao trabalhador. E tivemos o recurso mais substancial em matéria de grana, de recurso financeiro, que foi o destinado pela segunda vara do trabalho de Marabá. Por que Marabá? Por que Marabá? Porque é um local onde trabalha, é um juiz extremamente experiente, que no seu dia a dia ele prestava apoio à fiscalização, ele pertence ao MAI também, ele participa do MAI, e sabia a necessidade de se ter esse recurso para se fazer os trabalhos a que se propunha. Então, essa parte do recurso é muito interessante. Agora, é bom compreender que nenhum colegiado, o seu patrimônio maior é o patrimônio teto, nem o patrimônio financeiro. É o patrimônio transcendente, é a própria sinergia interinstitucional que forma a rede. O patrimônio da gente é a articulação e é a rede, que pode se fazer, a rede agora é forçada a fazer pelo virtual, e a gente já fez isso pelo virtual. A gente pode fazer na sala do Ministério dos Direitos Humanos, a gente pode fazer nas salas do Ministério do Trabalho, a gente pode fazer dentro da OIT, como foi feito, reuniões. A gente tem um endereço para efeito de registro do INAI, cedemos o endereço do SINAIT como uma forma de poupar aqueles recursos que o INAI devia gastar. E isso é absolutamente normal nas entidades que realmente o compromisso é prestar o serviço e não fazer o elefante branco e a fachada suntuosa. Aqui não tem espaço para isso. O INAI somos nós.
Valdinei, sabemos que a única destinação de verba que o INAI recebeu foi completamente empregada. Hoje, em face de toda a reorganização política e administrativa das instituições signatárias, a articulação está pausada. Existem perspectivas para a retomada desse trabalho? Dada todo o movimento diferenciado, não proporcionou a continuidade das reuniões periódicas, né? Houve uma necessidade de se entender primeiro o movimento político, o modelo político, mas isso já vem se ocorrendo, já vem de novo ocorrendo reuniões do Movimento Ação Integrada para o retorno. E esse retorno deve pautar primeiro no novo termo de cooperação, capaz de identificar aí as instituições, quem continuará a sua participação. O Movimento Ação Integrada ainda permanece com o SINAIT como Secretaria Executiva, mas após isso é que haverá a direção e as diretrizes do Instituto Ação Integrada, né? Que tem-se também a capacidade, embora seja independente, mas ele necessita da sua avaliação, do seu projeto, do seu modelo de ser representado pela Movimentação Integrada. Eu acho que isso é um tempo de renovação que deve ocorrer agora, de mudanças que já estão se efetivando. Assim que forem direcionadas esse processo, retomam-se as ações do Instituto, que tem que retomar do princípio, porque aquele modelo que foi implantado, se avalia o que deu certo, né? Faz uma nova avaliação daquilo que deu, não há recurso nenhum no Instituto Ação Integrada, então é preciso, inclusive, discutir todo esse processo em relação à continuidade. Para finalizar, Dr. Jonatas, qual a sua avaliação da iniciativa e do trabalho desenvolvido pelo INAI até aqui? É evidente que há muito ainda a ser trilhado, caminhado, no sentido de se alcançar essa reparação integral desta lesão coletiva. Mas a criação, o fomento, o estímulo desse movimento de ação integrada, da qual o Instituto é uma das suas repercussões, é algo muito bem-vindo para que a gente possa alcançar esse desiderato. E o Instituto, mais recentemente, vem se debruçando sobre essa reflexão, né, de como alcançar a reparação integral, como alcançar e observar o sistema constitucional de reparação integral dessas lesões coletivas. Isso se exige de nós, todos como sociedade, mas muito especialmente do sistema de justiça trabalhista, composto pela fiscalização do trabalho, pela promoção do trabalho e pela jurisdição do trabalho. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Essas e outras informações estão disponíveis e podem ser checadas no site inai.org.br. Nas eleições do SINAIT, vote em quem está alinhado à missão da Auditoria Fiscal do Trabalho. Escolha a chapa 2, valorização e luta.